Fala pessoal, curta, inscreva-se agora e ative as notificações se você gosta de filosofia, mitologia, psicologia simbólica e religiões comparadas. Te espero! Primeira parte da mini live, a relação entre a consciência humana e os mitos de criação. É claro que eu começo apontando para vocês um fato muito conhecido por nós nos dias de hoje, que é a interpretação ou a teoria feita por muitos astrônomos modernos a respeito da origem do universo. Todos nós conhecemos, ou pelo menos já ouvimos falar, do tal Big Bang, a teoria do Big Bang. Bom, eu não vou tratar dessa teoria mais precisamente, eu estou apenas trazendo-a aqui introdutoriamente, só estou evocando-a nestas minhas primeiras palavras, para dizer a vocês, de antemão, que muito antes, mas muito antes mesmo, dos astrônomos modernos, muito antes do famoso cientista e padre Georges Lemaitre ter criado, ter esboçado essa famosa teoria do Big Bang, muito antes dos cientistas atuais afirmarem, ou melhor, antes desses cientistas perguntarem sobre a origem do universo e, consequentemente, da vida humana, as sociedades antigas, os povos antigos o fizeram com muito mais profundidade, eu diria. Vocês depois ponderem e verifiquem se de fato isso é verdade, mas ao meu ver, os povos antigos, as sociedades antigas o fizeram, ou seja, muito antes dos cientistas atuais, as sociedades antigas já haviam perguntado sobre a origem do cosmos, sobre a origem do universo e, consequentemente, sobre a origem da vida humana. E o fizeram através do que nós conhecemos como mitos de criação ou simplesmente de cosmogonias. Da palavra cosmos, universo, gonia vem de gene, origem, em latim, ou seja, a origem do cosmos. Então os povos antigos procuraram compreender a origem do universo a partir dos chamados mitos de criação. E é interessante notar que praticamente em todas essas tradições, todos esses povos falam de uma tal consciência absoluta. Todas as tradições falam de uma tal superconsciência que, em determinado momento, por assim dizer, porque o tempo ainda não existia, mas por ausência de uma palavra que nos sirva de referência para pensarmos esse acontecimento, fica aqui então a ideia de momento, ou seja, em determinado momento, em determinado instante, essa tal consciência absoluta ou superconsciência desperta, acorda, abre os olhos. Desperta porque encontrava-se em estado de adormecimento, encontrava-se em estado de sono profundo, por assim dizer, ou em linguagem filosófica, encontrava-se em estado de pura potência, dentro do que nós podemos chamar de vida una, ou, por desdobramento e extensão, vida eterna, vida infinita, vida sem começo nem fim,
vida sem princípio nem finalidade, vida onipresente, vida plena onde habita o mais profundo mistério do ser. Observe que é difícil trazer esse acontecimento para o plano da linguagem discursiva, porque esse acontecimento só e somente pode ser descrito através de um símbolo. E eu procurarei trazer esse símbolo no final dessa brevíssima apresentação que estou fazendo. Então, retomando, antes dos cientistas atuais falarem de um tal Big Bang, os povos antigos, todos praticamente, eu particularmente não conheço nenhum povo que não tenha em suas tradições, em suas culturas arcaicas, o registro desse acontecimento. Ou seja, de algo superabundante, superpoderoso, que simplesmente acorda e dá origem ao cosmos. Acorda, manifesta-se e dá origem a uma ordem cósmica. Acorda, desperta e dá origem a uma manifestação justa, bela, ordenada e extremamente misteriosa. Todos os povos antigos falam disso e nós, claro, conhecemos, talvez, de modo mais palpável, a criação feita por Deus ao longo de 6 dias. Está descrito no livro que funda a cultura ocidental cristã, a cultura judaico-cristã. Então não é novidade para nós essa matéria, esse assunto, esse acontecimento. Praticamente não houve povos na história da humanidade que não tivesse narrado para si mesmo essa espetacular criação. Observe, praticamente não houve um povo na história da humanidade que não tivesse narrado para si mesmo essa história de criação de forma muito encantada. E mais do que isso, e muita atenção, nunca houve um povo que não tivesse narrado para si mesmo essa história encantada, essa história extraordinária, e se colocado dentro dela como uma de suas criações sagradas. Ou seja, não houve povo na história da humanidade que não tivesse se sacralizado a si mesmo, colocando-se dentro dessa maravilhosa criação. Todos os povos se viram como parte de uma ordem cósmica. É isso, em síntese, que eu procurei dizer com essas últimas palavras. E é muito interessante percebermos uma coisa. Nessas narrativas mitológicas, como eu já disse, eu só vou reiterar, nessas narrativas onde tudo brota, tudo nasce, tudo se manifesta a partir de um vazio, a partir de um nada, na filosofia chamado de creatio ex nihilo, termo latino, muito usado pelos filósofos escolásticos, pelos filósofos medievais, da patrística, que é a primeira fase da filosofia cristã. Esse tudo que se manifesta de um nada é algo recorrente, porque tudo brota dessa tal consciência que está sendo sempre expressa através de um vazio, através de um nada que contém tudo, um nada superabundante, um nada superpoderoso. Essa coisa, ou esse vazio absoluto que tudo contém, foi traduzido sob a forma simbólica de Olorum para Brahman, ou simplesmente Deus, se quisermos
tomar como referência algo mais próximo de nossa cultura. Então, esse tal nada não é propriamente um nada. Esse tal vazio não é propriamente um vazio. Ou se é um vazio dotado de absolutidade, de absolutez. É um vazio que tem tudo em si. E a pergunta que nos cabe filosoficamente para darmos o salto para a consciência humana é a seguinte: ora, como isso se manifestou? Como um nada, um vazio que tudo contém, pode ter manifestado o universo? Todas as tradições filosóficas falam da ativação de uma poderosa vontade como resposta para essa pergunta: como? Obviamente que estamos aqui no âmbito de uma especulação filosófica. Não é achismos. Procurem entender a diferença. Não é uma questão de crença. Já disse na última mini live. Crença ou achismo é quando estamos no âmbito de uma conversa sem qualquer compromisso com a verdade. Se eu estou falando que isso é tema da filosofia, estou falando de algo que foi constatado ou algo que veio à tona por esforço de compreensão da razão. Está em operatividade aí todo um esforço de compreensão racional da realidade. Trabalho, por sinal, muito bem feito por esses tais filósofos, por mim apontados agora, no caso, os filósofos medievais, Santo Agostinho, Scott Erígena, Boaventura, São Tomás de Aquino. Então, como, professor? Ativando uma poderosa vontade. Para quê? Outra pergunta fundamental. Para quê? Como nós já sabemos. Para quê? Outra especulação filosófica que coloca a sua consciência lá em cima, se você estiver atento, obviamente. Para quê? Para essa coisa conhecer-se a si mesma, para que essa coisa conheça-se a si mesma, conheça toda a sua magnificência, conheça toda a sua superabundância, conheça tudo que tem para manifestar, só que não mais em estado de potência. Vou repetir. Para quê, professor? Para que essa coisa, esse ser, se autoconheça, mas não mais em estado de pura potência, mas agora em estado de ato, em estado de movimento, em estado de expansão, em estado de desdobramento, em estado de desdobramento criativo, em estado de infinita criação de formas, coisas, seres, atos, fenômenos. Ou seja, é plausível racionalmente considerarmos essa possibilidade apontada por muitos filósofos ao longo da história. Se esse nada que contém tudo manifestou algo ordenado, é porque ele é dotado de uma infinita inteligência. Isso é racional, gente. Isso é uma questão de lógica. O universo não pode ter brotado do acaso. É isso que os filósofos estão querendo dizer. Ele não é produto de uma aleatoriedade de forças. Não pode ser. Por quê? Porque do contrário, não haveria cosmos, haveria caos. Repare, olhe para o universo. Você está diante de um balé cósmico. Tome apenas como referência o seu sistema planetário. Temos um Sol com 8, 9 planetas o orbitando. Cada um tem uma elipse própria, um movimento próprio, uma temporalidade específica. O Sol gira em torno de um centro galáctico. Observem que a primavera não atrasa, o verão não atrasa, o outono não atrasa, o inverno não atrasa. Está tudo ordenado, meu amigo. Você está dentro de um contexto vital que é pura ordem, ainda que o caos exista também infuso nessa cosmicidade, mas ele não prevalece, porque essa força inteligente que brotou do nada, ou esse nada inteligente,
ou essa superconsciência, mantém tudo em movimento ordenado. Por isso, belo. Por isso, belo. Ordenado e justo. Por isso, belo. Então, é plausível levarmos em consideração que Deus, ou o nome que vocês quiserem dar a essa força inteligentíssima, viva, é plausível considerarmos que essa superconsciência manifestou-se para conhecer a si própria, só que não mais em estado de latência, não mais em estado de superabundância, não mais no estado de vida una encerrada em algo não manifesto, mas agora em estado de ato, movimento e, como eu disse, infinitos desdobramentos criativos, dentro dos quais você, eu, nos encontramos. A gente está aí, dentro dessa criação. Somos parte dela. Então observe que dá para a gente olhar para tudo isso que já, de certo modo, se encontrava no nosso horizonte de consciência com mais beleza. Ou seja, dá para a gente olhar para tudo isso que já conhecíamos com um pouco mais de encantamento, profundidade, beleza, respeito e sacralidade. Só que aí, meu amigo, vem o salto mais extraordinário da criação. Não sou eu quem estou dizendo, é a tradição filosófica. Isso que eu vou dizer não tem nada a ver com arrogância humana ou antropocentrismo no sentido pobre da palavra. Tem a ver com um ato de criação específico que faz com que esse mesmo acontecimento produzido por essa superconsciência aconteça numa consciência mais reduzida, numa escala mais reduzida. Ou seja, sabe lá por quê? Essa superconsciência, em estado de manifestação, resolve criar um holograma. O que é um holograma, professor? Sabe lá por quê? Essa superconsciência resolve criar alguma coisa igual a si mesma, só que numa escala muito reduzida, muito pequena, numa escala infinitesimal, criando assim o homem. É assim que todas as tradições mitológicas falam do nascimento do homem. Como é que o homem nasce? Seja por um sopro dessa superconsciência no barro, seja pela entrega do fogo à humanidade criada também do barro. Não importa. A tal consciência humana que é o elemento que define ontologicamente o homem. O que é ontologicamente? Ser. A consciência humana é o que define o homem como ser. Se vocês quiserem a definição do homem como animal, você pergunte aí aos cientistas, porque eles sabem muito a respeito disso. Ou seja, animal está aqui, ó, minha dimensão material. Mas como ser, o homem é uma consciência. E essa consciência é criada, segundo essas tradições, quando essa superconsciência resolve criar uma escala mais reduzida de si mesma. Então, professor, está dizendo para mim que o homem é um Deus? Pô, eu já disse isso nas outras mini-lives e nem disse pelas minhas próprias palavras, porque não cabe aqui minha opinião. Eu disse para vocês nas palavras de Platão, de Confúcio, de Lao Tse. Toda a tradição filosófica clássica repete isso. E alguns filósofos modernos e contemporâneos reiteram ao modo moderno. Ao modo moderno, mas reiteram. O que seria o eu puro de Husserl? Senão, o que é a mônada de Leibniz? Estou falando aqui mais em linguagem, ou melhor, estou falando de temas filosóficos que talvez um dia vocês possam estudar, porque vale muito a pena. Mas é só para reiterar, não vou entrar aqui nessas questões para não confundir a cabeça de vocês. Para finalizar, vamos recorrer aqui, para finalizar, porque a ideia nessa mini live de hoje é apenas estabelecer
primeiro a relação do macro com o micro. Daí porque o homem, em Platão, em Pitágoras e em muitos outros filósofos, o homem aparecer como um macrocosmo. Um microcosmo. Macrocosmo, homem, microcosmo. O homem é um microcosmo. Eu já repeti uma vez e repito de novo. Na Bíblia, livro sagrado, aparece: o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. É a mesma coisa que eu disse. Essa frase bíblica é dita pela mitologia africana, pela mitologia hindu, pela mitologia chinesa. Ou seja, não é tão judaica assim, por assim dizer. Não é tão hebraica assim. Ela é tradicional, ela é repetida, ela é reiterada. Todas as tradições falam isso, meu amigo. Quer você acredite ou não, você está diante de um mistério que cabe você desvendar, dentro de si mesmo, claro. Não estou dizendo nada do que estou dizendo para enlatar conteúdo na sua cabeça. Estou lhe provocando a olhar para o espelho e enxergar mais do que a sua imagem opaca, física, refletida nele. Opaca porque é matéria, tá? Não é porque você não está adornado. Enfim. Então, que forma geométrica poderia nos levar à concretização dessa ideia? Digamos, a uma pedra de toque. Como é que vocês representariam o nada? Como as antigas tradições representaram essa ideia, geometricamente? Através do círculo. O círculo vazio. O nada é representado simbolicamente por um círculo vazio. Claro, todos vocês aí devem estar me ouvindo dizendo: bom, é claro, é verdade. O nada só pode ser representado por um círculo vazio. Esse nada que contém tudo é um grande círculo vazio. Mas observe, o que é um círculo? O círculo é uma forma geométrica cujo centro encontra-se equidistante à circunferência. Mas, professor, cadê o centro do círculo? Se o círculo é vazio, coloca o ponto agora aí, vai. Dentro do círculo. Colocou? Nasceu a consciência. Deus abriu o olho. O nada abriu o olho. A superconsciência acordou, despertou. Esse nada, até então em estado de dormência, despertou. Coloca um ponto no centro, nasceu a consciência. Qual é o símbolo da consciência em todas as tradições filosóficas, sejam elas orientais ou ocidentais? O que eu acabei de desenhar para vocês. Um círculo com um ponto no meio. Por isso que vocês vão encontrar os orientais desenvolvendo práticas de yoga, dentre as quais o Tratak, olhando para um círculo com um ponto no meio. É por isso que o Zen Budismo, prática de arco e flecha, trabalha com um alvo que é nada mais nada menos que um círculo com um ponto no meio. Deus abriu o olho dentro de si mesmo. O que ele vê? Só ele, na sua plenitude não manifestada. Ele vê isso. Estou aqui deduzindo com razoabilidade. Claro, se ele está encerrado numa vida una, não manifestada, o que ele vê? Ele se vê a si mesmo em estado de superabundância. Mas ele quer se ver, como eu lhe disse, em ato, em movimento. E ele então ativa a sua vontade e manifesta-se. Mas ele não pode se manifestar sem que ele estabeleça um plano de contraste sobre o qual ele possa manifestar-se. Porque o nada, sob a forma de nada, só pode resultar em nada. E o que ele faz? Desdobra-se, cria uma força contrária a si mesmo. Ele cria a matéria. Ele cria algo que nasce dele, mas volta-se contra ele, de modo a produzir um plano de contraste entre duas forças, plano este
que dará sustentação a toda manifestação. Nasce aí a dualidade. A dualidade, que é uma das estruturas ou bases, é um dos alicerces do universo. Cadê, professor, essa dualidade? Vocês conhecem. Símbolo do Tao, Yin e Yang. É o símbolo do taoísmo. O que é que eles querem dizer com esse símbolo, professor? O que eu disse para vocês agora, exatamente isso. Cadê o símbolo branco vazio? Branco não, símbolo vazio. Apague, pegue o círculo do Tao, apague lá o desenho, o balé das duas forças que se entredevoram, se enamoram, se interpenetram. Apague o balé e o que você vai encontrar? Deus dormindo. Agora reponha o desenho, restabeleça, redesenhe, coloque de novo as duas forças bailando. O que você vê? O cosmos. O que é o Tao? O cosmos. Tao é vazio, mas não é um vazio qualquer, porque é um vazio que dança, é um vazio que baila. Professor, qual é a relação de tudo isso comigo? Ora, meu amigo, quem é você? Em primeiro lugar, ou em último lugar, se assim quiser. Você, na sua profundidade mais profunda, é esse círculo com um ponto no meio. Porque se eu disse para você, sendo porta-voz dessas tradições, que a sua consciência é resultado de uma criação dessa superconsciência ou de uma redução dessa consciência a uma escala reduzida, significa que você é a mesma coisa que essa tal superconsciência, só que menor. Então você é também essa coisa que está em estado de sonolência, mas que colocando um ponto no meio, desperta como consciência. Você, em última instância, é um círculo com um ponto no meio. Ainda não entendeu? Eu vou te dizer agora, para terminar a live. Esse ponto no meio é a sua consciência como ser humano. A circunferência em torno do ponto é toda a fenomenologia psíquica que lhe envolve. É toda a fenomenologia egóica que lhe atravessa. São seus instintos, suas emoções e seus pensamentos, que, como eu já disse e repetirei 1000 vezes se for preciso, não são você. Você não é seus instintos, seus pensamentos, suas emoções. Isso é fenômeno. O que é isso no cosmos? A própria manifestação na sua variedade e em suas múltiplas dimensões. Então observe, você é esse círculo com um ponto no meio. Só que talvez ainda esteja sem o ponto no meio. Muitos dos que me ouvem talvez não ativaram ainda a sua vontade ou ainda não colocaram esse centro necessário para uma vida cósmica. Ou seja, muitos de nós não despertaram a consciência. Porque é somente quando nasce essa consciência que a vida, sua vida, minha vida, adquire um centro, um eixo, um cerne, em torno do qual nós devemos fazer orbitar todos os fatos, acontecimentos e fenômenos que nos atravessam. O homem sem eixo é um homem não divinizado, é um homem não cósmico, é um homem não ordenado e por isso não é ainda um homem. Está em estado de adormecimento. Quem não nascer pela segunda vez, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus, diz Jesus naquele famoso diálogo com Nicodemos. Quem não nascer de novo, quem não colocar esse centro no círculo no centro da circunferência, quem não colocar esse ponto no centro da circunferência, ou seja, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Eu acho que já é suficiente para essa mini live.
Se ligue. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!